Os daemons eram descritos na cultura árabe como gênios ou djinns, entidades eternas que ajudavam os homens, e no Corão são descritos como bons ou maus, possuindo livre-arbítrio assim como os humanos. Na cultura egípcia eram descritos como néteres, as diferentes facetas de Atum, abre parêntese, princípio objetivo que surgiu a partir do subjetivo Nun, fecha parêntese, responsáveis por controlar diferentes aspectos materiais, mentais e espirituais do cosmos. Na cultura africana, são descritos como Exus, entidades formadas a partir da separação em várias partes do orixá Exu, que servem como intermediários entre os humanos e os orixás, e comandam as encruzilhadas, pontos de forte intercâmbio energético. Posteriormente, os daemons foram descritos como entidades infernais pela Igreja Católica, e a compilação mais detalhada que se tem notícia são as clavículas de Salomão, citando que este rei subjugou os 72 demônios e os prendeu em uma urna, criando um sistema de evocação estruturado para se utilizar da energia dos mesmos conforme a necessidade. Em diversas narrativas, a rainha de Sabá teria se casado com o rei Salomão e com seus conhecimentos de magia teria auxiliado nesta árdua tarefa. Disse também que exploradores encontraram a urna e liberaram os demônios, o que teria feito com que os malefícios retornassem ao mundo. Esta alegoria dos demônios presos em uma urna deu origem ao conto de Aladim e a lâmpada mágica. Na maioria das religiões cristãs, os demônios, ou espíritos imundos, são anjos caídos que foram expulsos do terceiro céu, abre parêntese, a presença de Deus, fecha parêntese, Apocalipse 12:7. Popularmente, acredita-se que o chefe dos demônios, Lúcifer, era um querubim da guarda ungido, Ezequiel 28 e Isaías 14:13, que, ao desejar ser igual a Deus, foi expulso do paraíso. É certo que há passagens na Bíblia que falam de seres caindo do céu, porém não são sobre Satanás. Existem trechos referentes a isso, como no livro de Provérbios 8 e o livro de Jó 38, que mostram que a ideia de anjos que caíram do céu para esta terra se refere a nós, pecadores. Se analisarmos os versos de Lucas 19:10 e Mateus 9:13, podemos ver que somos os que se perderam do reino dos céus por causa dos nossos pecados. Porém, quando foi expulso do céu, a Bíblia nos relata que Lúcifer, conhecido depois da expulsão como Diabo e Satanás, também referido em Apocalipse como dragão ou antiga serpente, fazendo uma referência ao livro de Gênesis, trouxe consigo 1/3 dos anjos de Deus, Apocalipse 12:4. Não encontra-se na Bíblia cristã qualquer referência ao quantitativo de anjos que acompanharam Lúcifer, mas o livro do Apocalipse diz que o número de anjos a serviço do Criador são milhares de milhares e milhões de milhares. Apocalipse 5:11. Devido a vários motivos, ou simplesmente por submissão religiosa a Satanás, os demônios podem, segundo a crença cristã, possuir alguém, assumindo inclusive o senhorio sobre o corpo desta pessoa, manipulando suas atitudes e palavras e influenciando fortemente os seus pensamentos. Para os cristãos, o único meio eficaz utilizado pelos apóstolos para falir a autoridade de um ou mais demônios sobre uma pessoa ou mais pessoas é o nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que, segundo a crença cristã, é o nome sobre todo nome, inclusive sobre o nome dos demônios. Para os cristadelfianos, os demônios da Bíblia são os deuses dos pagãos, isto é,
dos não cristãos e não judeus. Segundo os cristadelfianos, os antigos gregos acreditavam que os espíritos podiam possuir pessoas e que eram os espíritos dos falecidos que tinham subido ao nível de demônio. Abre parênteses. Semideuses que traziam o bem ou o mal à humanidade. Fecha parênteses. Quando alguém não entendia a causa de uma enfermidade, por não haver causa aparente, ou por ser uma doença do foro psicológico, a enfermidade era atribuída a demônios. Os cristadelfianos também não acreditavam que os anjos pudessem pecar. A tradição judaica cunhou a figura de demônio com significado totalmente diverso daquela corrente na tradição cristã. Para o primeiro, os demônios são seres meio humanos, meio espíritos, criados após o homem, podendo reproduzir-se e ser bons ou maus, mas de natureza incompleta, cujos atos tendem ao caos. Mas, independente de qual conceito mais se adequa à sua filosofia, não há como negar que este assunto desperta um forte interesse no campo científico, tornando seu estudo muito interessante e atraente. E é com esse entusiasmo que iniciaremos o estudo um pouco mais abrangente sobre, contando com suas sugestões para futuros conteúdos. Então, gostou de nossos vídeos e da maneira como abordamos assuntos? Considere se inscrever no canal para dar aquela força para o nosso trabalho. Um grande abraço e até a próxima!